falar da questão da Palestina e Israel? Precisa. Mas a gente tem que lembrar, antes de tudo, que o que acontece lá não pode ser visto a partir da polarização que acontece aqui no Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto muito nas redes sociais as pessoas dando opinião, tentando encaixar o problema da Palestina com Israel com a perspectiva ideológica da gente, dentro da nossa realidade, quando não é assim. E a gente precisa entender muito esse conflito. É óbvio que vocês já viram milhares de vídeos explicando como surgiu o Israel, como aconteceu o êxodo dos palestinos, a questão de Israel ligada, inclusive, né, como se fosse um pedido de desculpa do Ocidente por não ter visto as atrocidades do Holocausto. Tem várias questões. Então, o que a gente tem que discutir efetivamente agora? Discutir as consequências do ataque do Hamas em Israel. E, antes de tudo, entender também o que é o Hamas. Primeiro que tá todo mundo falando, o Hamas é um grupo terrorista, Hamas não é um grupo terrorista. Hamas é um grupo extremista que existe na Palestina desde 1982, tá? Ele foi criado como uma forma mais agressiva de atuar contra a questão de Israel. Então é importante entender que esse grupo não é só um grupo extremista, mas é um grupo também com um braço político forte, que tem espaço no parlamento deles e que ganhou em 2007 uma eleição em Gaza. É um regime opressor em Gaza? Mas aí é uma outra discussão. Então, justamente por isso que o Hamas não é considerado um grupo terrorista em boa parte do mundo. Para vocês terem uma ideia, a ONU não tipifica o Hamas como um grupo terrorista. E é justamente por isso que o Brasil não tipifica o Hamas como terrorista, porque ele só faz essa tipificação quando a ONU faz. Agora, vamos entender mais ou menos o que aconteceu lá no dia 7 e para tentar compreender os próximos caminhos, porque é importante e é um cenário extremamente complexo. Quem apresenta uma resposta pronta, essa pessoa está viajando, tá? Primeiro que o mundo mudou muito, a gente tem norte global, sul global, a gente tem várias potências regionais envolvidas naquele conflito. E segundo que, assim, é complicado demais você avaliar a extensão de algo que está acontecendo no tempo real. No sábado, né, dia 7, o Hamas invadiu o Israel. Foi a primeira vez na história de Israel que Israel teve seu território invadido, porque muita gente não sabe disso. E além disso, a quantidade de mortos, né, nesse ataque terrorista, que já passou de 1.000 pessoas israelenses mortas, elas é a maior quantidade desde o Holocausto. Desde o Holocausto judeu, aquele que a gente conhece, que aconteceu na Europa, esse é o maior número de mortes judeus e, além disso, foi dentro do território deles. Então, é uma situação completamente atípica deles. E aí tem várias nuances dessa história e eu vou explicar essas nuancezinhas. Primeira coisa, o serviço secreto israelense sempre foi considerado um dos melhores do mundo, talvez o melhor do mundo. E aí ele ficou muito famoso, e ele ficou muito famoso mesmo, a Mossad, lá na década de 60, quando ela foi responsável pela extração da Argentina do carrasco nazista Eichmann. Inclusive, o julgamento de Eichmann virou filme, tem vários livros, mas o mais conhecido é o julgamento de Eichmann, né, Jerusalém, que foi feito pela Hannah Arendt, onde sai, inclusive, a teoria da banalidade do mal, que tem vídeo aqui sobre isso. Continuando, justamente por isso, com esse super serviço secreto, o povo israelense sempre viveu muito tranquilamente, porque o serviço secreto sempre conseguia mapear quase sempre os problemas. Só que Israel, nesse momento, vive um colapso interno muito grande. Existe uma discussão política muito grande em Israel, porque Israel está sendo governada por uma extrema-direita. O Netanyahu é um político de extrema-direita. E a extrema-direita lá é diferente da extrema-direita daqui, tá? Então não vamos tentar criar falsa simetria, não. E aí, tem várias manifestações de rua, todo dia tinha manifestação de Israel. Esse governo Netanyahu era um governo extremamente opressor aos palestinos, muito mais opressor do que era, né, o governo, os anos anteriores. Esse último ano foi terrível para os palestinos. E além disso, o Netanyahu está tão preocupado com as questões internas que ele se descuidou das questões externas. Então, uma das principais correntes de investigação por que o serviço secreto não conseguiu mapear esse ataque do Hamas tem relação com o fato de que eles estão mais preocupados em mapear insurreições internas em Israel e não externas. Mas aí, a gente continua. O Egito, de acordo com o Egito, Israel nega, o Egito diz que há 10 dias atrás ele avisou ao serviço secreto israelense que tinha uma movimentação estranha do Hamas e diz que foi ignorado. Então são várias variantes. O fato é, tinham mais de 1.000 terroristas, ou melhor, terroristas ou infiltrados do Hamas, aí vai de acordo com como você vai classificar isso,
em território israelense e fizeram uma mega operação de ataque. Uma coisa que nunca se viu o Hamas fazer. Então, se entende que provavelmente o Hamas teve ajuda financeira e de treinamento de outros países. Uma das teorias para esse ataque do Hamas a Israel tem relação com a aproximação inédita que estava rolando da Arábia Saudita com Israel. Os Estados Unidos estava negociando ali um acordo onde a Arábia Saudita teria uma relação com Israel e o Irã é contra isso. Então, uma das teorias mais fortes que está se ventilando é de que o Irã turbinou o Hamas, auxiliou o Hamas para que ele fizesse todo esse processo de invasão. O fato é, foi um ataque terrorista. Mas Bia, o Hamas é um terrorista. Fazer um ataque terrorista nem sempre significa ser por um grupo terrorista. O que o Hamas fez foi um ataque terrorista contra Israel e invasão de soberania alheia. Justamente por isso que Israel tem o direito de chegar lá e responder esse tipo de ataque. Mas é bom lembrar que essa resposta deveria estar dentro, né, de tratados internacionais referentes a direitos humanos e não ter crime de guerra, o que não é o que está acontecendo. Então, o que aconteceu em Israel foi o maior ataque que o país já sofreu dentro do seu território, a maior quantidade de mortes dentro da Segunda Guerra Mundial. E o que a gente tem agora é uma resposta israelense a isso. O problema é que a resposta israelense é contra o Hamas. O Hamas não é um país. O Hamas não é um Estado palestino. É um grupo dentro da Palestina. Nem todos os palestinos, a maioria, concorda com o Hamas. E a maioria sequer tomou conhecimento do que estava acontecendo. Acordou tomando uma bomba. Porque simplesmente Israel não só devolveu com muita força o ataque, com uma rapidez muito grande, ninguém esperava que fosse tão grande, com um nível de destruição absurdo. Em 24 horas já tem mais de 700 palestinos mortos. Quando vocês virem esse vídeo, provavelmente os números já vão estar muito maiores. Se continuar essa escala de destruição, vai ser praticamente uma limpeza étnica. Opa, é aí que está a questão do Netanyahu. O Netanyahu, que é o PM lá, o primeiro-ministro de Israel, ele tem uma perspectiva de extrema-direita e uma perspectiva muito visceral contra a questão palestina. Inclusive, para ele não tem que ter Estado palestino, não tem que ter nada disso, e a Cisjordânia tem que ser anexada. Mas para pensar aqui comigo, se a Cisjordânia for anexada a Israel, com o tempo vai ter mais árabe do que judeu. E o judeu vai virar uma minoria dentro do próprio território. Então, como é que ele faz essa anexação? Primeiro faz uma limpeza étnica, depois anexa. O que está acontecendo hoje na Palestina não é só uma resposta ao Hamas. Claro, o que o Hamas fez foi absurdo. Eu não consigo tipificar quando eu vejo os vídeos, porque é uma das coisas, das maiores atrocidades que eu já vi. E olha que eu já vi muitos quando a gente estuda as questões das guerras. Mas a resposta de Israel é uma resposta extrema, absurdamente extrema, porque ela está atacando alvos civis, crianças, uma série de coisas. Além disso, cortou suprimentos de água, cortou suprimento de luz, cortou uma série de coisas para aquela região ali de Gaza e ainda ameaçou os outros países que quisessem ajudar. Então, fica muito claro que o Netanyahu está utilizando esse momento, já que ele acabou politicamente, tá, gente? Dentro de Israel ele está sendo muito mal visto, porque permitir que forças externas entrassem no território é uma vergonha para ele, ele vai querer deixar o seu legado. E qual vai ser o seu legado? A limpeza étnica do povo palestino. Então, se a comunidade internacional não se mexer, a situação vai ficar muito séria. Só que ainda existe um outro cenário. O vídeo vai ficar enorme? Vai. Mas a gente vai falando tudo aqui. Qual é o outro cenário dessa história toda? O mundo árabe não é mais o mundo árabe de antigamente. A gente não está falando de países simples, feudais, né? A gente não está falando daquela coisa filme americano, colocando todo mundo sem noção das coisas. A gente está falando de países que são potências regionais. Países, inclusive, como a Arábia Saudita e o Irã, que pertencem ao BRICS, que é o grande bloco do sul global. Então, assim, a gente não está falando mais de países que vão ficar acuados e com medo. Israel vai receber a ajuda dos Estados Unidos, o que acende um alerta vermelho no mundo árabe, porque os Estados Unidos não entram em guerra à toa, normalmente ainda mais no mundo árabe. Então, fica muito claro que se esse conflito ele aumentar, se a destruição de Gaza aumentar e, consequentemente, os outros países, né, com viés muçulmano resolverem interferir nisso e os Estados Unidos entrar junto com Israel por terra em Gaza, porque esse é o plano, a gente pode ter uma escalada de violência absurda na região,
uma guerra de grandes proporções com a entrada de outros agentes externos, e assim a gente vai ter duas grandes guerras em dois continentes importantes, porque a guerra na Ucrânia ainda está rolando lá na Europa, e a gente vai ter um outro conflito de grandes proporções no mundo árabe. Então, não é uma briguinha ou um probleminha regional, é algo muito maior do que a gente tomou lado ou levantar uma bandeira e ficar fazendo aquelas falas panfletárias bonitas, mas que não resolvem nada. O que a gente tem um cenário agora é muito perigoso. É um cenário onde você tem um grupo que foi agredido, que está com raiva e que vai ter ajuda bélica muito grande dos Estados Unidos, além de ser uma potência bélica, porque Israel tem bomba nuclear, inclusive. Você tem ali os países árabes numa situação complicada, porque Gaza pode ser exterminada, a gente pode ter uma limpeza étnica terrível, estilo mesmo que aconteceu, por exemplo, lá no início do século, com o massacre armênio. Inclusive, ainda vou fazer um vídeo sobre a questão da Armênia, tá? Que ninguém fala muito porque ninguém liga, infelizmente. Mas voltando, a gente pode ter uma grande limpeza e os países podem sim entrar nessa história dessa tentativa de limpeza e aí transformar o conflito que já está crescendo Israel-Palestina, Israel-Hamas, mas que coloca a Palestina numa situação muito complicada, Gaza principalmente numa situação muito complicada. Isso pode crescer e virar mais um grande conflito regional, onde boa parte dos países árabes que pertencem ao sul global podem falar assim, ó, dessa vez vocês não vão destruir a nossa casa, não. Então, é pra gente analisar com calma e muita frieza esse cenário, porque é um cenário bem complexo.